Não é exatamente uma banda de rock, de country, de pop, mas é tudo isso ao mesmo tempo. Uma banda que nem tem nome de banda. 4 sobrenomes. No Clubecast de hoje, Crosby, Stills, Nash e Young. Clube 885 apresenta Clubecast. Bom, começa aqui mais um Clubecast, mas antes de começar o Clubecast, deixe o seu like ou o seu dislike, um comentário, faça uma inscrição no nosso canal para ficar sabendo sempre que sair um novo Clubecast. Certo, KG? Certíssimo. KG, a gente vai falar de 4 personalidades do pop, do rock, 4 caras complicados, 4 caras malucos, geniais, uma união pouco provável, mas que aconteceu. Uma banda que não é nome de banda, são 4 sobrenomes, você gosta pouco deles também, né, KG? Cara, é como tu falou, assim, são 4 personalidades muito fortes, né? E isso acabou, claro, ocasionando conflitos, né? E foi uma banda ou um projeto que durou muito pouco, né? Uhum. E poderia ter durado muito mais, apesar de que, né... Até o começo dos anos 90, não, isso, até em 2000, né? Eles se reuniram e gravaram várias coisas, e tem também as rebarbas, né, digamos assim, os projetos de duplas, de trios, né? Enfim. Um se junta com o outro, enquanto os outros dois estão ali, ficam chateados, não me chamou. Fantásticos, mas é bem como tu falou, é isso aí. Mas enfim, Buffalo Springfield, vamos falar da primeira banda, né, que era a banda onde o Neil Young e o Stephen Stills tocavam os dois. Gravaram 3 discos, uma banda de sucesso, eles estavam num hype, eram jovens, 19, 20 anos os dois. O Stephen Stills, ele se achava mais Beatles e o Neil Young se achava mais Bob Dylan. E rolou um ruído de comunicação entre os dois. O Neil Young pula fora da banda e o cara fica na mão. Pô, eles tinham uma turnê para cumprir e acho que uma semana depois da saída do Neil Young, eles iam tocar no famoso Monterey Pop Festival. Foi o primeiro grande festival dos anos 60 ali, que aconteceu na Califórnia, né? E que depois teve o Woodstock, teve os festivais da Ilha de White, já entrando nos anos 70, né? São os 3 festivais principais, assim, exato, ícones da década de 60. O Monterey Pop, o Woodstock e o da Ilha de White. O David Crosby, ele tocava no Byrds, eles iam tocar no Monterey Pop Festival e o Stephen chega a dar uma cantada. Cara, toca com a gente. E o Crosby falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tocar com vocês sim. E toca com o Buffalo Springfield e o Roger McGuinn fica magoado, né? Rola uma mágoa assim, porque no dia seguinte o Crosby toca com o Buffalo no mesmo festival. Tem inclusive uma gravação de For What It's Worth, que é a música, é o principal hit do Buffalo Springfield, uma música que fez muito sucesso na época e que é conhecida, muito conhecida até hoje, entra seguidamente em trilha de filme e tal. E tem uma gravação dessa música com o David Crosby na guitarra, né? E no Monterey Pop Festival, o Crosby faz declarações políticas enquanto está tocando com os Byrds, o que deixa o Roger McGuinn puto dentro das calças. I remember it being a very kind of sour experience. It was sad on stage. There was the camaraderie that we'd had as a band wasn't there anymore. E no show com o Buffalo Springfield, ele fica bem legal, ele curtiu aquela onda, né? E aí ele sai de uma banda e entra numa outra. Mas não durou muito tempo não, porque aí o Stephen Stills, a amizade com o Crosby estava assim, muito afinada, eles gostavam de tocar juntos, de cantar juntos, né? E os dois pulam fora e pensam em montar uma dupla. Aí o que acontece? Aquele circo de amizades ali no Verão do Amor, na Califórnia, uma personagem queridíssima, a Mama Cass, do Mamas and the Papas, ela gostava dos dois. Do you think you guys need a harmony singer? E sugere, escuta, vocês não estão precisando de um cara para cantar uma harmonia com vocês, não? E isso era uma coisa que ela entendia, né? Que ela entendia muito de vocalização. É verdade. E sugere o Graham Nash, que estava dando um tempo na Califórnia, ele já estava pensando em sair dos Hollies, porque os Hollies queriam gravar o disco inteiro com músicas do Bob Dylan e não dava muita bola para as composições dele. E ele aceita aquela sugestão da Mama Cass para conhecer os dois. Os dois vão para a casa da Joni Mitchell e ali os 3 passam a tarde fumando maconha, tocando violão
Um não acreditando no que o outro estava fazendo, a harmonização perfeita das 3 vozes ali deu a liga. Os caras faziam isso, né? Fumavam maconha e ficavam tocando violão. Não, eu tô inventando aqui, KG. Não, pelo amor de Deus, né, cara? Como é que pode, né, cara? Como é que pode? Eu fico pensando, cara. Inclusive o Graham Nash fala que quando a Mama Cass, esse aqui é o Crosby e tal, não sei o quê, ele pediu um baseado e o Crosby pegou uma caixa. Shoebox. And in the lid was a pile of dope. I had this pullover pot. Cheio de ele ficou impressionado. Nossa! E eles fumaram a tarde inteira. Enfim. And I looked at each other and went, Era da época, era o verão do amor, sim, né? Não é sim, mais assim hoje em sim. dia, ninguém mais faz isso, mas foi assim que aconteceu. O pessoal aí, ouve disco hoje em dia. Não ouve fica... disco, tomar mas água, enfim, tá. um copo de leite e uma bíblia, assim. Bom, aí o Graham Nash volta para a Inglaterra para resolver a situação com os Hollies, vou sair e tal, e leva os dois. Os dois vão para a Inglaterra e chegam lá, eles veem assim como o Graham Nash era querido, dava autógrafo na rua, era um... And there were like fans that would spot us in a car because we were blowing up one of their groups, you know. Oh, those horrible Americans. They didn't know that it was that big a deal. You know, just a band. Popstar inglês mesmo, né? E os 3 resolvem que vão gravar um disco lá na Inglaterra. E naquela época que estava acontecendo, a Apple Records contratando, eles vão fazer um teste, uma audição com o George Harrison e o Peter Asher, que é o cunhado do Paul McCartney. We actually auditioned for George and Peter. Eles até passam na audição, mas quem fica sabendo que eles querem gravar um disco é um cara chamado Ahmet Ertegun. A gente vai falar algumas vezes dele aqui nesse Clubecast, ele é um cara importante na história dos 4. Esse cara, ele era muito fã do Buffalo Springfield, gostava do trabalho, oferece um contrato para eles, não, quero gravar, não quero nem saber, liberdade total. E eles voltam para os Estados Unidos e gravam. Qual disco, KG? O disco do Sofá, Crosby, Stills and Nash. O Sofá é porque não tem nada a ver, né? É porque eles estão sentados no sofá e ficou o disco do Sofá. O primeiro disco, né, do Crosby, Stills and Nash, do trio. Mostra quem é que está escondido ali atrás. Isso aqui não é, isso aqui é uma... A gente se reunia quando era guria e achava que era o Neil Young que estava aqui pedindo para entrar no Crosby. Ficava viajando, né? Essas coisas que a gente ficava em casa, né? Tomando leite, né? Tomando leite e lendo a Bíblia. Isso aí. Então a gente ficava viajando porque esse aqui era o Neil Young, mas não é, tá? É, por enquanto, Crosby, Stills and Nash, esse é o primeiro disco, um disco fantástico, espetacular. Muita gente conhece o Crosby, Stills, Nash and Young, principalmente a garotada, a gurizada, mas pouca gente sabe desse disco daqui. Eu tenho inveja de quem não conhece esse disco e vai ouvir ele pela primeira vez, está com uma página em branco, esse disco é maravilhoso, cara. Ó, esse aqui é o Nash, tá? Que tá mais altinho aqui. Esse é o Stills e esse é o Crosby, tá? Só para deixar tudo acertadinho. Isso aí. E esse disco vendeu pra caramba, transformou esses 3, sem o Neil Young, numa condição de popstars, mais famosos que o Buffalo Springfield. O Hollis ficou com uma dor de cotovelo, né? Esse disco estourou, o Graham Nash, e justamente numa época, segundo o próprio Graham Nash, que era uma época dos guitarristas, Jimi Hendrix, Pete Townshend, Jimmy Page, e é um disco acústico, de violão. Né? É engraçado os caras eletrificarem e lançarem um disco... Pois é. Mas tem, né? Pro pessoal... eletrificado, né? Tem guitarra. Pro pessoal acha que é um disco totalmente acústico, não é. Tem guitarra, eles têm uma banda de apoio, eles não são baterista, baixista, guitarrista, né? Guitarristas até são, claro, mas eles têm uma banda de apoio. E esse aqui que tá aqui atrás olhando não é o Neil Young, provavelmente é um desses caras que tocam aí na banda de apoio deles. Eu não sei exatamente quem é, mas enfim. Esse disco tem 2 grandes sucessos que venderam muito nos Estados Unidos, que é Sweet Judy Blue Eyes e o Marrakech Express. Que, o empresário, vocês têm que sair em turnê. Quem era o empresário? David Geffen, que é o dono da gravadora Geffen, super executivo americano. Na época era o empresário deles. Vocês têm que sair em turnê e têm que montar uma banda. E aí o Emmett, que é o cara que eu falei, que a gente ia falar algumas vezes sobre ele, fala pro Stephen, vamos chamar o Neil Young? Que tal o Neil Young? And Armin says, why don't you get Neil? Didn't we just go through this? Eu achei que a gente já tivesse superado isso, mas ele gosta da ideia de chamar o Neil Young, né?
e fazem o contato, mas houve resistência do Graham Nash e do David Crosby, que não tinham muita amizade. Falaram, pô, será que esse cara aqui com a gente, né? Marcaram um café em Nova York, foram tomar um café com o Neil Young. No final do café, o Graham Nash disse, cara, eu fiquei apaixonado, o cara é absolutamente brilhante. He was unbelievably brilliant. Sensacional. E o Crosby falou assim, olha, não era só isso, porque se o Crosby, Stills e Nash tivessem 25 caras, eu ia colocar ele de qualquer jeito. E as músicas que ele trouxe para a banda? E aí, cara... Listen to the songs, man. Good Lord. E nesse meio tempo, tá, só para situar a parte do Neil Young, o Neil Young já havia lançado 2 discos solo, né? Porque ele não ficou parado, o pessoal ficou ali, formou o Crosby, Stills & Nash, como o Ennio falou agora, e o Neil Young, depois da saída do Buffalo Springfield, lançou 2 discos solos, o Neil Young, que é o primeiro disco dele, que aparece o carão dele na capa, e o segundo disco, que é um disco espetacular chamado Everybody Knows This Is Nowhere, que é o primeiro contato do Neil Young com a banda que viria a ser a banda clássica do Neil Young, que é o Crazy Horse. Né? Então o Neil Young estava se mexendo, ele não estava parado, e isso também chamou a atenção dos outros 3, né? Sim, não foi à toa que o Emmett sugeriu o Neil Young. Então, isso deu uma liga danada, porque tanto o Crosby quanto o Stephen Stills e o David Crosby, eles são muito perfeitinhos, as vozes são muito perfeitas. E o Neil Young, ele é mais sujo, a voz dele não é muito... O Neil Young é meio um Beto Guedes, assim, do Clube da Esquina. Do Clube da Esquina, que entra meio torto, toca do jeito dele, mas deu certo, cara. Os caras funcionaram na turnê que eles começaram a fazer. Aí tem a história do Festival de Woodstock. Porque antes de sair em turnê, os 3 tinham sido convidados a tocar no Woodstock. Depois o Neil Young entra para a banda, ensaia o repertório, sai em turnê, e o Neil Young participa do Festival Woodstock com ele, né, Cajé? Mas só participa, mas não participa, né? Você sabe como é que é a história, mas ele né? não quer ser filmado, né? Não quer ser filmado. Falou Aquelas coisas do Neil Young, né? Que depois a gente aprendeu muito bem como é que funciona. O cara é totalmente do avesso. Eu não quero aparecer, não, mas é um filme documentário, a gente vai filmar o show. Olha, não me filme, eu não quero aparecer. Se chegar com a câmera do meu lado, eu vou pegar a guitarra e vou quebrar. Literalmente, vou quebrar a guitarra em vocês. Ele ia mesmo? Ele ia mesmo, né? E o Neil Young não participa do set acústico do Woodstock, ele só toca nas músicas com guitarra elétrica. Ele aparece no filme, né, KG? Rapidamente, assim. Rapidamente. I was offended by the cameras all over the place. Stay out of the way. Tem gente que, pô, o Neil Young estava lá, ele estava lá, só que ele não quis ser filmado. KG, e essa turnê do Woodstock foi o segundo show dos caras, né? Eles tocaram, fizeram um show, se não me engano, em Los Angeles. Uma semana depois eles tocaram em Woodstock e saíram em turnê. E uma turnê, KG, que fez muito sucesso, assim. Os caras ficaram surpreendidos. E na esteira desse disco aqui, não era nem do disco que a gente vai falar aqui agora. Ainda não tinham o repertório pronto, né, do disco que a gente vai falar em seguida. E tem uma história que é clássica no mundo do pop rock, que a turnê deu tão certo que, por exemplo, no show que eles fizeram no Fillmore, tinha tanta gente que não conseguiu entrar, e quem entrou no show não queria sair, e eles não queriam voltar para o palco, e o empresário ficava enfiando dólar pela porta do camarim. Pelo amor de Deus, voltem para o palco. E eles saíram, fizeram... Cara, uma turnê absolutamente fantástica, um sucesso extraordinário. Foi assim que eles, já na estrada, tocando junto, né, um conhecendo o outro, trocando composições, eles amadureceram e gravaram o nosso assunto principal de hoje, que é o disco Déjà Vu, ou Déjà Vu, como queiram. Né, que esse disco é um clássico absoluto, né? Mais do que esse aqui que a gente mostrou. Pena que a gente não tem aqui agora. O meu tava em uso lá. A pessoa estava lendo a Bíblia e ouvindo e tomando leite. Tomando leite, não pôde trazer. Não me liberaram aqui. Bom, KG, é um disco com 10 músicas, se não são 10 clássicos, mas tem ali pelo menos 6 músicas assim que todo mundo conhece. É um disco que tem Carry On, Teach Your Children, Teach Your Children Well, Almost Cut My Hair, Helpless, Woodstock, Déjà Vu, Our House. Our house is a very, very, very fine house. 4+20, Country Girl e Everybody I Love You. É um disco que você coloca para tocar e você
não quer tirar mais aquele disco. E quem conhece um pouquinho, né, dos 4, nota exatamente qual faixa foi composta por qual dos integrantes, né, do Quarteto Fantástico. É impressionante. Esse disco é meio como o álbum branco dos Beatles, uma maneira de que foi gravado. Quando era uma música do Crosby, era o Crosby que estava no comando. Quando era uma música do Stephen Stills, era o Stephen New. E assim, por isso que tem essa característica que você falou. Essa é desse, essa é daquele, essa daquele. Parece uma coletânea, né? Parece uma coletânea. É aquele negócio da banda que não tem nome, é uma banda com sobrenome. São 4 gênios, cara. São 4 lendas mesmo, assim, dentro do estúdio. Agora tem um detalhe triste aí, né? Porque no auge da fama, no auge do sucesso, vamos gravar um disco legal, o Crosby... Na sessão desse disco, ele praticamente passava o tempo sentado no chão, chorando, em crise, deprimido, porque ele tinha uma namorada, ele morava com uma garota já há uns 3 anos, e ele era simplesmente apaixonado por ela. Ela morreu num acidente de carro nas vésperas da gravação do disco, né? Então, quando ele fala sobre esse disco, ele sempre diz isso: olha, o disco é incrível, eu adoro, eu amo esse disco, mas traz coisas, me traz essas lembranças dessa menina que eu perdi. Bom, aí os caras gravam esse disco incrível e saem em turnê de novo. E a mesma coisa, a fama só aumenta. Esse foi um disco que foi lançado exatamente, coincidiu com o fim dos Beatles. A gente fala muito em Beatles aqui, mas Beatles é meio assim um parâmetro sagrado da música pop. Isso tem a ver comercialmente, inclusive conceitualmente. Porque quando os Beatles acabaram, as bandas, e agora? O que vai acontecer? E por incrível que pareça, e aconteceu, tinham vários álbuns sendo lançados naquele 1970 que sinalizavam para onde a música pop estava indo. E esse Déjà Vu é um dos discos que apontam esse caminho. E os caras saem tocando, ganhando muita grana. A banda começa a se desintegrar nessa turnê pós o lançamento e o sucesso do Déjà Vu como queiram. Mas ainda acontece uma coisa importante nessa fase deles, que é o massacre da Universidade de Kent, onde 67 policiais atiraram durante 13 minutos, mataram 4 estudantes e feriram outros 9. E isso foi assunto no mundo inteiro na época. O Neil Young estava ciente daquilo, mas foi o David Crosby que foi visitar o Neil Young no rancho dele lá, levou a revista Life. Olha que absurdo que aconteceu, chamou atenção. E o Neil Young fala, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos tentar fazer uma música. Os dois fazem uma música, que é uma música chamada Ohio, e essa música virou um hino contra a repressão, a favor da liberdade de expressão, contra a guerra. E essa música, os caras ficaram tão empolgados quando fizeram a música, que o Crosby liga pro Steve e fala, cara, marca um estúdio agora. Get the studio. Get any studio. Get it now. Nós estamos aí, nós vamos gravar. Vão e gravam rapidamente aquela música e lançam um compacto e isso vira um grande hit. E já dá uma cara por Crosby, Stills, Nash Young, que é uma banda de protesto, né? Já rotula eles como uma banda de protesto, que era o que era muito comum na época, né? Na esteira do Bob Dylan, Guerra do Vietnã, esses massacres que aconteciam, né? Nas universidades e também, enfim, era uma época, né? Martin Luther King, era uma época complicada nos Estados Unidos. Então, eles estavam precisando muito disso, e o Crosby, Stills, Nash Young, até pelo histórico dos integrantes da banda, trouxe isso muito forte, né? Essa música de protesto, essa coisa e o Ohio foi uma das mais contundentes nesse sentido, né? Então, assim, pra gente fechar, é bom lembrar que tudo isso que aconteceu entre o Emmett indicar o Neil Young para sair em turnê com os caras, eles tocarem o Woodstock, gravarem o Déjà Vu, saírem nessa turnê que deu muito dinheiro e fama para os caras, lançarem o Ohio, aconteceu num prazo de 1 ano só. Em 1 ano eles fizeram tudo isso. Foi muito rápido. Em 1 ano deu um saco cheio cada um por um lado, né? E lançaram 4 discos solo cada um mais fantástico que o outro, que vendeu muito e deu muita projeção para eles. O Stephen Stills e o Neil Young lançaram em setembro, novembro de 70, pouco depois de dissolverem o grupo, e o Crosby e o Graham Nash lançaram no comecinho de 71 os seus álbuns solos. E eles lançam esses 4 discos solos fantásticos,
eles se desintegram a partir daí, mas voltam a fazer as coisas juntos, né, KG? Como nesse disco que você trouxe aqui. Esse disco aqui é, para mim, o disco que reúne os dois mais brilhantes do quarteto, o Stephen Stills e o Neil Young. Se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e levar 2 dos 4, eu levava o Stills e o Young. Esse disco aqui é fantástico, é espetacular. Stills Young Band faz parte daqueles projetos que a gente falou, né? Uhum. Tem Nash... Stills and Nash, né? Tem vários duplas, assim, bom, o trio é uma banda de Lego, você monta ali do jeito que você quiser. Exato, exatamente. Mas o Young era mais difícil de arrastar para um projeto desses, né? Mas o Stills, até pelo histórico do Buffalo Springfield, conseguiu, e esse disco aqui é fantástico, é espetacular, também é imperdível. Totalmente excelente? Totalmente excelente. Bom, assim a gente fecha mais um Clubecast, é uma história que seguiu adiante, mas a gente jogou o foco, a luz em cima desse começo, né, que foi bem peculiar, que começa ali, tem origens em 1967, vai até 1970, são 3 anos intensos que mudaram a cara da música pop. Certo, KG? Certo. Tá na hora de desligar? Então é tu que vai me desligar hoje, bom, KG. porque eu vou cantar aquela música. Clubecast.